vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. Estamos aqui na 7ª review do 7º episódio de The Boys. E olha quem está aqui comigo, Leslie. Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma semana aqui falando de The Boys. Eu acho que não só a gente tá gostando, mas vocês também estão gostando, porque The Boys tá incrível. Cada episódio um surto. Eu já falei isso aqui várias vezes. E esse episódio também foi muito bom e estamos na reta final dessas reviews e na reta final dessa segunda temporada. A gente já sabe que foi renovada para a terceira, mas tem ainda coisas para acontecer. A gente vai comentar agora com vocês. E sim, vamos lá ao penúltimo episódio. E, gente, esse penúltimo episódio, o 6º episódio já deu o que falar, né? Porque terminou daquele jeito, com a revelação da Stormfront ser uma super nazista. E esse 7º episódio começa de um jeito que eu achei, assim, a primeira cena muito boa, que faz um retrato muito interessante sobre como a pessoa ela se torna fanática por algo, por alguém, por algum conceito. Então a gente tem a cena de um rapaz, assim, aparentemente nerd, sozinho, na dele, e aí a gente vê que ele gosta da Stormfront, e que cada vez mais que ele vai acompanhando as manifestações, a palavra da Stormfront, você vê o fanatismo dele aumentando. Então a gente vê os bonequinhos da Stormfront dentro do quarto, os posters, a forma como ele reage diante das notícias, diante do fanatismo. E aí a gente vê o quanto essa lavagem cerebral acontece na cabeça dele, a ponto dele matar o comerciante da loja onde ele vai todos os dias, só porque ele achou que o cara era um super terrorista, porque ele viu um brilho no olho dele, mas foi só um reflexo de, sei lá, de um carro passando, uma luz. Não que o rapaz seja um super terrorista, ele não é. Tanto que a hora que mata, o cara morre. Não volta nem nada, tipo, acabou. E aí a gente nota o quanto as pessoas estão ficando fanáticas por conta da palavra que a Stormfront está espalhando e o quanto ela está causando na cidade. O que você achou disso, Leslie? O quanto ela é manipuladora, porque o discurso dela é manipulador. Então as pessoas gostam dela pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela fala, pela oratória dela, porque ela fala muito bem, ela se impõe, e eu acho que esse estereótipo desse menino logo no começo desse episódio foi justamente para mostrar isso que você falou, o fanatismo da galera que idolatram os supers e não sabem, tão cegos por tudo que eles estão mostrando. Isso daí foi claro, assim, nesse episódio. Olha, essa pessoa aqui é uma representação da população que idolatra esses 7 e, enfim, tem Funko Pop, tem tudo. Tem mesmo, gente. Nossa, tipo, eu achei até os bonequinhos bonitinhos, né? Mas é Stormfront, né, gente? Então, é legal. De novo, eu sempre falo, eu tô falando pra vocês desde o primeiro episódio, sempre reparar nos detalhes, porque os detalhes falam muita coisa. Então, essa cena mostrou, assim, pelos detalhes, o fanatismo do cara com relação à Stormfront. E cortando essa cena, a gente já vai para a cena do Lamplighter, né, que a gente conheceu toda a história dele no episódio anterior, quem ele era, por que ele saiu do The Seven, o que ele estava fazendo naquela clínica. Então a CIA resolveu não matá-lo e pegou ele para testemunhar contra a Void. Eles estão tentando juntar pistas, juntar coisas para poder denunciar a Void sobre o composto V e o que esses supers estão fazendo, porque em um ataque, alguma coisa, eles sempre matam pessoas inocentes. Então a CIA está tentando reunir todas essas provas para atacar, e o Lamplighter é uma das maiores provas, mas mesmo assim eles precisam concretizar tudo isso para poder atacar de vez a empresa, né? Porque eles sempre encontram um jeito de cair fora. E aí, junto com isso, né, a gente vê que ele aceita ser testemunha, e logo depois a gente tem a cena da Starlight, que vai encontrar com a mãe numa lanchonete. A gente vê, assim, que até um encontro parece ser um encontro tranquilo, só que a mãe fala que ligou lá na Void falando assim, ai, dá umas férias aí pra Starlight pra gente viajar. E aí, quando a Starlight se toca que a mãe ligou, ela vai falar assim, ela pensa, putz, eles vão saber onde eu tô, não dá outra.
Eles invadem a lanchonete, jogam uma bomba, explode ali tudo, e aí a Starlight é pega pelo Black Noir e ela é presa na Void. O que você achou dessa cena? Eu levei um susto nessa cena, porque tava tudo Uhum. tranquilo. Na hora, na hora que chegou lá a bomba lá do Black Noir, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu fiz assim, eu juro pra você, que eu fiz isso aqui, ó. Eu tava assistindo e meu cabelo foi pra cima. E, e eu achei que a mãe é muito inocente, né? Tipo, nossa. E a Starlight, ela tá no momento em que no sexto episódio já aconteceu aquilo dela ter matado, né, uma pessoa pela primeira vez. Então agora ela já definiu o seu lado. Então ela sabe o que ela quer, ela tem o objetivo dela. E esse encontro com a mãe foi tipo, vou desabafar agora com a minha mãe, mas ela é uma mãe super protetora. Não sei se É, vocês também pegaram isso, porque, tipo, para ligar para a empresa, isso aí é coisa de mãe que tem filho que tá trabalhando numa super empresa e liga para chefe. exatamente, entendeu? Tipo, a mãe nem pensou no Isso. efeito colateral. Então, essa cena, eu me assustei muito, porque eu não estava imaginando eles explodirem a lanchonete. Aí eu falei, nossa, aí eu lembrei também que a Starlight tirou o chip dentro dela para eles, né, Não tipo, localizarem. saber onde ela não localizarem. Mas, como a mãe ligou, tipo, localizaram pela mãe e foi aí que começou tudo a dar errado. E aí a gente volta para a cena do Lamplighter, que o Hughie tá com ele ali, né? Tá de babá para cuidar dele, para ele não escapar. E eles estão assistindo ali filmes pornôs quando o Hughie vê a notícia da Starlight que ela foi presa. E aí o Hughie também entra em pânico porque ele sabe que o fato da Starlight estar presa é porque alguma coisa deu muito errado, entendeu? E sabe que ela está envolvida com os The Boys. Então aí ele pede ajuda pro Lamplighter entrar na torre para ele salvar a Starlight. O que você achou disso? Sim, e eu queria só colocar um ponto de que o Lamplighter, ele foi um personagem que foi introduzido no episódio passado, assim, que mostrou ele mesmo, e eu acho que ele foi muito bem Uhum. aprofundado em 2 episódios. Então eu acho isso muito legal, é bom até eu ressaltar aqui. Eu não sei o que você achou, mas eu achei super isso, porque a gente tem 2 temporadas de personagens que a gente está acompanhando desde o começo. E ele só tem 2 episódios e eu já peguei, tipo, um aprecinho por ele, sabe? Sim, Então, nesse momento em que a Starlight, ela é exposta, porque eles colocam na notícia de que ela é uma traidora, que eles colocam traitor, então, esse momento é um momento que ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai perder todo o nosso plano aqui de expor os The Seven. concordo plenamente. E ainda bem que o Rio ele age por impulso, mas foi um impulso que deu certo, né? As circunstâncias ajudaram. Então ele e o Lamplighter chegam na torre, o Lamplighter ainda tem acesso à torre, então eles entram ali por um caminho secreto. E eles chegam ali naquela sala de reunião dos supers. Só que aí acontece uma coisa que a gente não esperava, né? O Lamplighter, ele se mata ali na sala de reunião. E aí a gente se questiona, nossa, por que que ele fez isso? Mas, parando para pensar, é um personagem que eu acho que ele já estava saturado, entendeu? Eu acho que ele já estava saturado de tudo o que aconteceu, ele não queria mais se envolver nisso. Acho que foi o jeito que ele encontrou para se redimir de tudo que ele fez. Foi a redenção dele, tipo, foi se matar. Isso ia prejudicar lá o fato de testemunhar contra a Voight? Sim, acabou prejudicando porque eles perderam uma ajuda, mas foi a redenção que ele encontrou. Então ele se mata, mas consequentemente ele acaba ajudando, né? Porque o fogo aciona o alarme e aí eles abrem as portas das prisões ali e a Starlight consegue fugir. E aí, o que acontece nesse momento? Não, aí tem a intercepção da Maeve, né? Porque, assim, ela é uma personagem que tava ali, tipo, meio que aleatória, só tava com questões de representatividade nos The Seven, mas ela entra ali na ação quando ela pega o Black Noir pra fazer o quê, né? Não, eu achei essa cena sensacional, porque a Maeve não precisou fazer
muita coisa, tipo, o Black Noir foi atacar a Starlight, tava ali matando ela, e aí a Maeve entrou, só segurou ele, enfiou um chocolate na boca dele, porque sabe que ele é alérgico. Ia dar aquele, como é que fala? Choque anafilático, né? Quando a pessoa é alérgica, que fecha a respiração, fecha aqui a garganta. E aí ele tipo, desmaia na mesma hora. Então a Maeve foi muito perspicaz nessa parte, entendeu? Tipo assim, ninguém pode me acusar de nada. Tipo, eu não bati nele, ele comeu um chocolate e passou mal. E ela foi inteligente, porque ela sabia disso, né? Sabia? Então, tipo assim, gostei dessa atitude da Maeve. Então, mostra o quanto ela tá, tipo, tentando corrigir esses erros que os Supers vêm cometendo há muito tempo. E aí a Starlight consegue fugir, a Maeve fica, mas a Starlight foge, encontra com o Rio e a mãe, que também foi presa, e aí os três conseguem sair da torre. E aí, nossa, me deu um alívio nesse momento que eu já tava ficando desesperada. Sim, e eu achei legal nesse episódio porque ela aparece usando os poderes mesmo, né? A Starlight. Ela quase não usa os poderes, ela tá meio aqui, meio ali. Então, nesse momento que eles conseguem sair de lá, foi um momento de super alívio, isso mesmo que você falou. Porque aquela mãe também, né, só se lasca, porque ela só foi É, solteira e ainda foi presa também. e aí a gente tem essa pausa nesse momento, e aí o episódio corta para a cena em que a gente vê o Homelander com a Stormfront nas ruas ali, nas manifestações, protestando. Ou seja, isso provou que o Homelander comprou a ideia da Stormfront de implantar a supremacia branca, ele aceita o fato dela ser nazista, então mostra assim o quanto o Homelander é uma pessoa podre, por dentro, por fora, em todos os quesitos, entendeu? Tipo, e aí ele tá ali junto nas manifestações para também melhorar a imagem dele, e você vê claramente o quanto o povo esquece os erros dos outros. Tipo assim, ele matou uma pessoa inocente, matou já várias pessoas inocentes. O povo xinga, 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 mas depois passa pano. Aí ele faz lá a imagem dele de super bonzinho, né, junto com a Stormfront, e aí tá tudo bem novamente, para você ver o quanto o fanatismo faz essa lavagem cerebral em todo mundo. Sim, e eles passam a ser um casal chipável pro povo, né? Porque eles dão um beijinho ali, todo mundo, não sei o quê. Então, só nessa parte fica, tipo, muito vida real, né? Você vê, sei lá, qualquer casal que você vê ali dando um beijinho, ai, assumiram, assumiram. E realmente eles se assumem como namorados, né? Então fica assim, tipo, dois supers na mesma equipe, juntos romanticamente. Então, nossa, super chipável. E aí entra naquela questão que no começo do episódio sobre fanatismo e qualquer coisa que eles fizerem, eles vão passar pano. E a Stormfront, ela é uma pessoa que entende de internet, ela que faz toda a questão fez as montagens lá para meio que inocentar o Homelander. Então, assim, ele tá na dela. Com certeza, tipo, eu confesso que eu senti muita repulsa vendo essa cena, sabe? Porque pode ser que em alguns momentos o Homelander tenha dado, assim, a impressão de que ele poderia melhorar, mas o fato dele ter aceito a história dela, o fato dele ficar junto do lado dela, ele comprou a ideia dela, tipo, de ser nazista, isso e aquilo, então mostra que, não, gente, Homelander não está mudando, ao contrário, ele piorou cada vez mais nessa temporada. Ele mostra o quão podre ele pode ser, e por mais que alguém dê amor para ele algum dia, vai ser muito difícil ele mostrar um lado melhor dele, assim, vai ter que ter muito empenho para isso acontecer. Sim, sim. Ai, já o ranço só aumentou pelos dois. Nossa, nem me fala. E aí, logo em seguida, a gente tem uma cena interessante do Butcher, em que a gente descobre um pouco mais sobre o lado pessoal dele, né? Tipo, a gente não fica só nas cenas de ação dele indo contra os supers, a gente tem uma certa vulnerabilidade aqui do personagem. Então, ele recebe um telefonema da mãe, a mãe diz que o pai dele morreu e se podia encontrar com ele. Aí ele vai até o hotel onde a mãe tá e descobre que o pai não morreu, não, que aquilo foi uma armadilha para eles poderem se reencontrar.
E aí, se vocês forem ver, o ator que faz o pai do Butcher é o ator que fez aquela série Fringe, que muita gente gosta dessa série, gosta desse ator. E aí a gente vê que a relação do Butcher com o pai não é uma das melhores. O Butcher tem muitos ressentimentos com o pai. Ele joga isso na cara do pai e principalmente assim, acho que eles deixaram de se falar porque um culpa o outro pela morte do irmão mais novo, né? Então o Butcher culpa o pai pelo Lenny ter morrido e o pai acha que o filho mais novo morreu por conta do Butcher, por ele ser tão, sabe, impetuoso, assim, agressivo, sabe? Tipo, muito radical nas coisas e que o Butcher não protegeu o irmão o suficiente. E aí a gente fica nessa questão, sabe? Tipo, então eu acho que enfatiza mais o quanto o Butcher é ressentido, ajuda a gente também a entender melhor a relação que ele tem com o Rio e pelo fato dele enxergar o Rio como irmão dele, e ele não quer que o Rio tenha o mesmo destino igual o irmão dele teve. Sim, eu não sei se você. Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu, mas o Butcher nessa temporada, eles estão explorando mais o lado emocional dele, porque por conta da esposa, por conta da família dele. Então, eu acho isso muito interessante, porque não tinha explorado isso na primeira temporada. E nessa segunda, está sendo muito bem explorada e a gente vai entender mais, assim, o desfecho da história dele, né, nessa segunda temporada. Sim, e como você falou também, que nessa temporada, em 2 episódios, a gente conheceu a história do Lamplighter, a gente né, conseguiu se aprofundar na trama dele, mesmo que ele tenha se suicidado, a gente deu tempo da gente conhecer, e tem personagens que tá aqui desde a primeira temporada e que a gente não sabe quase nada dele, como é o caso do Black Noir. O Black Noir é um personagem forte, é um super, tipo, bem forte, perigoso, mas a gente não sabe absolutamente nada dele. Tipo, a série ainda não se aprofundou na história dele. A gente não sabe quem é ele. A gente sabe sobre os outros personagens, até sobre o A-Train, que pouco faz ali, mais atrapalha do que faz. E o Black Noir não. Então, tipo assim, eu acho que tava na hora, né, tipo, de começar a mostrar mais coisas a respeito do Black Noir. Quem sabe numa terceira temporada, né? Vamos ver. Sim, sim, eu também acho. Então, e aí, logo depois dessa cena, a gente vê o Butcher, a Gracie e o Mother's Milk indo para uma mansão, né, super grandona, que é onde eles vão visitar o Jonah. Quem é Jonah? Para quem vocês, se caso vocês não lembrem, o Jonah é o ex-CEO da Voight. Foi ele quem criou o Homelander, né? Ele é o pai do Homelander. Né? Ele criou ele desde pequenininho, foi injetando composto B e criou esse monstro que ele é hoje. E aí o Butcher, a Grace falam, né, questionam o Jonah a respeito de tudo o que está acontecendo, pergunta se ele alguma vez na vida ficou sabendo dessa Sage Grove, que é a clínica onde eles estão criando esses supers aí. E o Jonah fala que não sabe absolutamente nada, que ele se desligou da Voight há muito tempo, que, né, ele já é de idade, ele tá cuidando da vida dele, da saúde dele, tá focado na família, só que o Butcher chegou na Shinji e falou assim, você quer cuidar da sua família? Então ajuda a gente. Porque a última coisa que vai acontecer é a sua família ficar protegida se você não começar a falar as coisas e testemunhar contra a Voight. Então ele já fica assim meio arredio, e aí a gente guarda essa cena, né? Tipo, será que ele vai ajudar ou não? Então a gente tipo, dá um suspense ali pra gente saber o que vai acontecer. O E aí a Butcher gente vai para uma O Oi. Butcher sabe de muita coisa, né? Então ele sabe também conversar e sabe negociar, né? Sabe. Pode ser que tem gente que deve achar que o Butcher ele é muito agressivo em alguns momentos, e de fato ele é. Ele é radical, entendeu? Mas tem coisas, tem momentos ali em que ele precisa ser, porque as pessoas não entendem. Então, ele chega falando assim: é o seguinte, você quer proteger a sua família? Você tem que ajudar a gente, porque senão a sua família vai morrer. É simples assim, entendeu? Tipo, ou você ajuda, seu velho, ou não ajuda. Tipo isso, adoro o Butcher. Eu também gosto muito dele. E as caras que ele faz umas caras demoníacas.
Eu não sei se você reparou, tipo, dele olhando de lado, dando aquela risadinha assim, e ele já tem uma cara assim. Eu falei, gente, tá muito bom Eu acho ele até aqui. sexy. Eu também acho, só que tem um momento em que ele faz uma cara muito de demônio, que eu falo, meu Deus, fiquei com medo agora. Enfim, aí a gente guarda essa cena, né? Porque deixa no ar, né? Se eles vão receber essa ajuda do ACO ou não. E aí a gente vai para a cena do Homelander, né? Então a Stormfront super se abriu ali para ele. E aí o Homelander decide também, vou falar também o que está acontecendo na minha vida. Seguinte, Stormfront, eu tenho um filho. Vem conhecer meu filho. E aí ele leva a Stormfront lá para casa da Becca e apresenta o Ryan. E aí você fala, mano do céu, a casa vai cair. Vai dar merda. Porque o menino não sabe de nada, né? Então, tipo, sabe que ele é o pai, mas o menino também é assim, ele não sabe que existe um mundo lá fora, o que tá acontecendo, que ele tá escondido por conta de uma corporação, né? Que esses superpoderes que ele tem podem ser extremamente perigosos. Então, a Becca, ela fica morrendo de medo do que o Homelander pode fazer. Ela até tenta conversar com o Homelander pedindo para que ele não faça nada, não fale nada, porque ela tá instruindo a criança, ela tá educando. Ela até joga na cara, né, do Homelander, que o amor que ele nunca teve, o filho tá tendo. E que ele não pode destruir isso, entendeu? Então, tudo que o Homelander não teve, ele tem que dar chance para o menino ter. Só que o Homelander e Stormfront, óbvio que não vão pensar nisso. E o Homelander vai lá e conta tudo pro menino. Tipo, fala que ele tem poderes, assim, mas que existe um mundo lá fora, que ele tá sendo mantido preso aqui, pela mãe, que a mãe é uma mentirosa que tá escondendo tudo dele, e aí ele fica contra a mãe, ele fica com raiva na hora, e aí o Homelander e a Stormfront levam o menino embora, sai voando e deixa a Becca ali sozinha, desesperada. O que você achou disso? Desesperada. Eu acho que é tipo daquele pai de Instagram, que só quer pegar pra mostrar, sabe? Ele não criou a criança, começando por aí. Então aí ele vai, minha namorada, essa aqui é minha namorada. E aí, porque sabe que ela teve uma filha também, ela sabe o que que é ser mãe, mas ela é uma pessoa má, então ela não tem vínculo nenhum. Então quando ele mostra o Ryan, aí tipo ela faz uma cara assim de santinha, tal, leva o menino e a mãe. E a mãe nessa história é sempre assim, porque ela meio que não é que escondeu, ela não tinha o que fazer com a criança. Tipo, ela é filha a criança é filha do Homelander. Então, ela ia ficar andando com ele por aí? Não ia dar. Então ele não tem essa vida social de outras crianças, ele não tem conexão com o mundo de imprensa, não tem isso que as outras pessoas têm. Então aí é o momento que a gente vai ver ainda mais sobre o Ryan. E tem todo um histórico sombrio por trás, porque o menino é fruto de um estupro. A corporação escondeu tudo isso por conta, assim, o Homelander cometeu um crime. Ele estuprou uma mulher casada. Casada com quem? Com o Butcher. Que o Butcher tá trabalhando para quem? Para CIA. Ela teve um filho, então eles tinham que esconder tudo isso. Esse menino nasceu com poderes, né? Então aí eles tinham que esconder tudo isso. Então, até a criança entender isso, por isso que o Homelander agiu daquela forma, porque ele sabia que ele não ia entender o lado da mãe de primeira. Né? Então ele jogou bem sujo nessa parte. Então eu fiquei com medo. Eu até fiquei com medo no momento da Stormfront matar a Becca em algum momento, mas isso não aconteceu e eles acabam levando a criança embora. E aí a gente vai para a cena final que, gente do céu, é uma cena que ninguém estava esperando, foi sensacional, foi assim tenebrosa e eu falei, gente, The Boys consegue finalizar os episódios de um jeito magnífico. E aí a gente vai para a cena do tribunal finalmente, onde a CIA consegue reunir ali pistas, provas para começar a iniciar essa denúncia contra a Voight. Então a gente vê os juízes, vê a Vitória Nilma, que está trabalhando ali com a CIA, né, CIA ali, todos ali posicionados. Eles vão dar início e aí eles chamam a primeira testemunha. Quem é? O CEO, que é o Jonah. Ele vai para testemunhar contra a Voight, então a gente vê ele ali pronto para dar início ali ao depoimento dele, tá o Homelander, tá a Stormfront, tá todo mundo ali em volta, a Maeve, né? E a gente vê do outro lado os The Boys assistindo isso pela TV. E no instante em que o juiz abre a boca para falar, o que acontece?
cabeças explodem. Explode a cabeça do juiz, vai explodir na cabeça de um monte de gente, até de pessoas da Voight, e explode a cabeça de quem? Do Jonah. Mata a testemunha principal, que deixa o Butcher enfurecido, a cara que ele faz, eu falo, gente, e aí até eles se assustam quando isso acontece, eles estão assistindo, eles ficam assustados, e aí a gente vê um monte de cabeça explodir e termina essa cena. O que você achou disso, Leslie? A primeira coisa que eu pensei, quem fez isso? Quem não Exatamente. gostaria que isso acontecesse? E, assim, na minha mente veio a Super Eleven, porque ela estava solta por ali. É na minha mente. Sim, Será que vão falar na isso? minha mente também. Na minha mente também, a primeira coisa que apareceu, eu falei, gente, deve ter sido a Super Eleven, porque ela tá solta. A gente sabe que ela não morreu. Ela tá vagando por aí. Será que alguém encontrou ela, tá usando ela para poder eliminar provas, eliminar testemunhas, né? Eu pensei também no Stan Edgar, né? Afinal, tipo, Uhum. ele Ele não é da pode Vênus. deixar a empresa dele ali se queimar. Então, eu até pensei nisso. Será que ele está por trás dessas cabeças explodindo e está usando Eleve para fazer o trabalho sujo? O que vocês acharam disso? Deixa aqui nos comentários. Vamos discutir, gente, porque tá chegando na reta final. Próxima review é da season finale e olha, eu acho que essa season finale vai ser foda. Vai. Tá tudo no esquema. Cá, semana que vem então tem review lá no meu canal. E comentem aqui embaixo quem vocês acham que fez isso. Explodiu as... Comenta aqui. Comenta também o que vocês acharam das outras cenas, se vocês também estão com outras teorias aí na cabeça, o que vocês acham que pode acontecer na season finale dessa segunda temporada. Então é isso, gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, nos nossos canais, porque semana que vem a gente volta com o último episódio de The Boys e aí a gente vai amarrar toda essa trama. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Beijo!